Ontem foi divulgada uma pesquisa de intenção de votos para 2022 feita pelo Atlas Político. E essa pesquisa foi surpreendente porque foi a primeira pesquisa que apontou uma derrota de Bolsonaro no segundo turno. E não foi uma derrota para um candidato, para Sérgio Moro, para Ciro Gomes, não, foi uma derrota para vários candidatos. Bolsonaro em 2022 perderia para Lula, perderia para Ciro, perderia para Haddad, perderia para o próprio Sérgio Moro e perderia para o Mandetta também. Então é uma gama de candidatos que derrotariam Bolsonaro no segundo turno, de acordo com a pesquisa clara do Atlas Político, porque no mesmo dia foi mostrada uma pesquisa feita pelo Instituto Paraná que mostrava Bolsonaro vencendo. Essa pesquisa do Paraná foi divulgada pela Veja. O que é normal, porque pesquisas diferentes têm metodologias diferentes e isso acaba resultando em resultados diferentes, sem nenhum tipo de problema. Mas eu gostaria de conversar com vocês nesse vídeo sobre as chances tanto do Ciro Gomes quanto do Fernando Haddad de vencerem o Bolsonaro em 2022. Porque mesmo 22 estando longe, esse tipo de pesquisa mexe, claro, com a sensibilidade do político. Porque o político, ele é muito mais sensível do que o próprio eleitor. Então, qualquer tipo de notícia negativa que afete os bolsominions, essa notícia vai afetar muito mais o Bolsonaro. E da mesma forma, o Lula, o Haddad, normal, isso faz parte do mundo político, ainda mais para o indivíduo político. Mas antes, claro, de conversarmos sobre isso, gostaria de pedir o seu like. Clique no botão de gostei e nós temos uma meta de 500 likes nesse vídeo e eu conto muito com a sua força. Mas vamos lá, por que eu não vou analisar o Lula nesse cenário? Porque o Lula, até o momento, mesmo vencendo o Bolsonaro, segundo dados da pesquisa do Atlas Político, Lula não pode disputar as eleições. O Lula, ele é ficha suja, por isso que não pode disputar. Ah, mas aí o processo dele vai ser anulado porque tudo está acontecendo com o Sérgio Moro, tudo bem. No futuro, se de fato houver a nulidade do processo do Lula e ele for não absolvido, mas voltar para o início do processo, e aí ele fica considerado ficha limpa, aí a gente pode discutir. Mas nesse momento, discutir um candidato que não pode disputar as eleições fica meio fantasioso. É a mesma coisa que discutir se o Getúlio Vargas teria chance de vencer Bolsonaro. Nós temos que discutir hoje os dois candidatos mais fortes que podem vencer Bolsonaro, que no caso são Ciro e Fernando Haddad. Então vamos deixar o Lula para lá, porque nesse momento, e aí tem que tomar cuidado, porque os lulistas aí eles já ficam muito, mas muito sentidos. Nesse momento o Lula não pode disputar legalmente. No futuro, quem sabe? Mas vamos lá, primeiro vamos falar do Haddad. O Haddad, eu vejo ele como uma pessoa extremamente grata ao Lula, por isso que ele disputou 2018. Agora, eu não sinto que o Haddad tem tanta vontade assim de disputar outra eleição. Quando começa a chegar no período da eleição, eu acho que o Haddad começa a ficar mal, começa a ter gastrite, porque essa não é a praia dele. Ele nunca disse publicamente que não tem vontade de disputar 2022. Nunca disse, mas quem mais torce para o Lula ficar livre não é nem a Janja, nem o próprio Lula, é o Haddad, porque se o Lula estiver livre, ele disputa 2022 e ele, Haddad, não. E o Haddad não quer disputar, pelo menos essa é a impressão que ele me passa. Talvez ele seja muito grato ao Lula por ter virado ministro, enfim, mas o Haddad, ele não passa tanta vontade assim de disputar. E eu vejo o Haddad um bom candidato, claro, mas ele tem um telhado de vidro muito grande por conta de tudo o que aconteceu com o PT. Para o Haddad ter chance de vencer 22, o sentimento antipetista teria que estar bastante reduzido. A forma como o Bolsonaro governa o país, com todos os desmandos, com todas as estupidezes, as bobagens, né, que o Bolsonaro faz, pode ser que haja um caminho, um espaço sendo aberto. Tanto que na minha análise que eu fiz ontem, falando do motivo do Bolsonaro possivelmente perder o segundo turno, eu falo o cansaço do Bolsonaro. O cansaço que as pessoas estão tendo do Bolsonaro. E agora, na pandemia, está ficando muito mais evidente. Com o vírus totalmente descontrolado, a variante brasileira vai começar a predominar até mesmo em outros países. E a Inglaterra já começou a jogar uma pecha no Brasil perante a comunidade internacional, porque a Inglaterra também teve um vírus. Uma variante do coronavírus que surgiu lá. E aí ela começou a se espalhar, mas agora rapidamente surgiu do Brasil, então a Inglaterra quer jogar esse pepino, essa bomba no nosso colo, e a imagem do Brasil na comunidade internacional, claro, começa a ficar bastante pesada, por culpa também do Bolsonaro. Mas falta ao Haddad algo muito importante que o Ciro Gomes tem, que é a disposição para um embate com o Bolsonaro. O problema do Haddad é o mesmo problema que eu vejo do João Dória e do Luciano Huck. Eles conseguiriam falar um palavrão para o Bolsonaro? Eu acho que não. Por exemplo, o Huck, o máximo que ele pode falar é que o Bolsonaro é um danoninho.
E nessa disputa em 2022, você precisa ter a coragem de usar as palavras. E muitas pessoas da esquerda, não estou colocando não estou colocando o João Dória e o Luciano Huck na esquerda, mas muitas pessoas de esquerda têm medo de usar as palavras, o que Bolsonaro não tem. E esse medo de usar as palavras tolhe a coragem e reduz a sinceridade. E nessas eleições vai ser uma disputa também, claro, de mostrar sinceridade. Porque nós temos aqui no nosso país uma classe média que é muito moralista. E essa classe média, apesar de estar reticente com Bolsonaro, quer um candidato que seja supostamente honesto. Porque a classe média enxerga na política uma divisão entre honestos e desonestos e a classe média quer sempre votar naquele que é honesto. Por isso que eu vejo o Ciro Gomes tendo mais chances de vitória do que o Haddad. Primeiro porque o Ciro Gomes tem uma vontade maior de ser presidente, o que o Haddad não transmite, pelo menos para mim. E o Ciro Gomes, ele teria coragem de ofender o Bolsonaro. Quando o Bolsonaro parte para a ofensa, isso é importante, porque quando o Bolsonaro ele parte para a ofensa, como ele é alguém diferente do restante da política, os políticos eles ficam desconcertados. O episódio da Maria do Rosário, ele explicita muito bem isso. Quando o Bolsonaro ele empurra a Maria do Rosário e a xinga, ela ficou sem reação. Ela ficou completamente sem reação. E ela ficava falando, mas o que é isso? Mas o que é isso? Mas o que é isso? Porque ela ficou sem reação. Só que se fosse qualquer outro político no lugar da Maria do Rosário, a reação seria a mesma. Porque ninguém está acostumado a reagir a isso que o Bolsonaro faz. E ele tem uma certa coragem em fazer. O Haddad poderia ter uma reação estilo Maria do Rosário. Não que ele ficaria repetindo, mas o que é isso, mas o que é isso, mas o que é isso. Mas ele não saberia responder. Da mesma forma que o Luciano Huck não saberia responder e o Dória não. O Dória iria usar uma palavra difícil, muito polida, facínora, que ninguém entende. E para você combater o Bolsonaro, a única forma, não vou dizer que é entrar no jogo dele, mas é usar os elementos da linguagem que ele mesmo usa. Senão, não tem como vencer o Bolsonaro. Porque a linguagem que o Bolsonaro usa é uma linguagem muito simples. O João Dória chamou o Bolsonaro de facínora. O Bolsonaro chamou o Henrique Mandetta de cara de jegue. Qual dos dois adjetivos vocês acham que a população entende mais? Facínora ou cara de jegue? Ou cara de pastel? Não precisamos nem responder essa pergunta. Então o Bolsonaro ele tem um linguajar popular que é difícil de ser batido. O Lula também tem. E o Lula mostrou em 2002 que é muito possível vencer uma eleição com um linguajar do povo, se mostrando o povo. E o Bolsonaro, ele é o representante máximo do brasileiro médio. Ele é o brasileiro médio, aquele seu tio, aquele seu primo lá na presidência da República. Porque o Bolsonaro, ele é a figura mais democrática que nós temos na política hoje. E por que eu digo isso? Ah, mas o Lula ele não era povo? Sim, com toda certeza. Eu não estou dizendo que o Bolsonaro ele é democrático, eu estou falando que a figura do Bolsonaro é uma figura democrática. Porque por mais povo que o Lula pudesse ser, você encontra trabalhadores em um grupo restrito, metalúrgicos em um grupo restrito da sociedade. Agora, o Bolsonaro, você tem da camada mais pobre a mais rica. Os mais pobres têm nas suas famílias um integrante que é o Bolsonaro, sim. Os mais ricos também sim. Na sua família existe um Bolsonaro. Com toda certeza você vai ter um tio, um primo, que ele é exatamente igual ao Bolsonaro. Na forma de pensar, na forma de agir, na forma de colocar as palavras. Então ele é uma figura extremamente democrática e ele tem um linguajar do povo. E nesse linguajar do povo, ele sabe conversar com as pessoas da forma que elas entendam. Então o Ciro Gomes, ele tem essa coragem de atacar Bolsonaro numa linguagem popular. De contra-argumentar com Bolsonaro numa linguagem popular. E mais ainda, ele tem conteúdo para não só ficar no ataque barato, que é diferente do Bolsonaro, que ele não tem conteúdo algum. A discussão do Bolsonaro é horário de verão, radar, cadeirinha, porque ele simplesmente não entende mais nenhum outro tipo de assunto. Então por isso que eu vejo o Ciro Gomes como alguém que tem condições maiores de vencer o Bolsonaro, porque justamente ele não teme usar as palavras e não temeria o embate com o Bolsonaro, xingar o Bolsonaro, falar um linguajar popular para ser entendido. Então isso é a grande vantagem do Ciro Gomes. E desde 2019 a gente fala isso aqui no canal, que por mais que a esquerda queira falar que o cangaceiro, né, aquele lado cangaceiro do Ciro Gomes, explosivo, é um ponto fraco, que ele deveria moldar esse lado, eu já vejo de um modo completamente diferente. A grande chance do Ciro Gomes é justamente ir para um embate e ter o lado cangaceiro, que passa uma sinceridade muito grande. Eu não fiquei muito satisfeito aqui com o meu cabelinho, mas eu acho que ficou bom até o final do vídeo. E, além disso, o Ciro Gomes ele não tem
Tudo bem, ele tem um passado, uma ligação com o Partido dos Trabalhadores, tudo, mas ele não vem diretamente do PT. Então, o sentimento antipetista poderia não ser descarregado no Ciro Gomes. Mas está tudo muito empatado, porque vejo ali com 14%, 15% já é possível ir ao segundo turno, pelo que as pesquisas estão mostrando. Será que vai dar Ciro? Será que vai dar Haddad? Dória vindo por fora? Eu acho mais difícil. João Dória talvez fique entre Ciro, Haddad e Sérgio Moro. Vamos esperar para ver, eu gostaria de ouvir as suas posições, clica aqui deixa aqui nos comentários aquilo que você acha que o Ciro tem mais chances e por quê? Você acha que o Haddad tem mais chances e por quê? Não estou falando de ir para o segundo turno, tá? Porque ir ao segundo turno eu vejo o Haddad com mais chances do que o Ciro Gomes de conseguir enfrentar o Bolsonaro no segundo turno, de ir ao segundo turno, mas vencer eu vejo o Ciro com chances maiores. Se você gostou, clique no gostei e me siga também no Twitter, @profileoficial.